Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós, na semana passada, acredito, nos detivemos na morte de Jesus. Foi isto, não é? Então agora o evangelista continua alguns episódios a narrar alguma coisa após a morte de Jesus. Vamos ver? Vamos, então estamos no capítulo 27 do Evangelho de Mateus e a partir do versículo 51. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes. Bom, então vamos aos poucos. O véu do santuário. Eu não sei se o evangelista tinha conhecimento de quantos véus havia no templo de Jerusalém. Normalmente, os leitores desse evangelho leem esse episódio como se o templo de Jerusalém lhes fosse conhecido, o que não é verdade. Quem de nós conheceu o antigo templo de Jerusalém? Quantas cortinas havia nesse templo de Jerusalém? Que véu se teria rasgado de acordo com Marcos e com Mateus? O evangelista, acredito, nem ele mesmo saberia responder a todas essas perguntas. De qualquer maneira, de qualquer modo, ainda que, e certamente havia diversas cortinas, a ele, quero crer, interessava descrever apenas a dessacralização do templo. Ou seja, aquele âmbito, aquele local do templo mais sacro e dividido dos demais, quem sabe por uma cortina, o santo dos santos, agora se torna dessacralizado. Em que sentido? Agora, quaisquer pessoas podem lá entrar. Quem vai fazer uma teologia a partir da dessacralização é o autor da carta aos Hebreus. O que era somente permitido ao sumo sacerdote uma vez por ano, agora, em Cristo, todos nós podemos realizar. Todo cristão pode se colocar diretamente, não no templo de Jerusalém, que nem existe mais, e nem é o mais importante, mas diretamente na pessoa, na presença de Deus. Onde está Deus? Deus está em toda parte. Mas onde é que se faz? Como é que Deus se deixa atingir? Como é que nos chegamos a Deus? Através de Jesus Cristo, não mais através do templo de Jerusalém. Esse é o significado profundo do significado do véu do templo rasgado em dois. De agora em diante, o santo dos santos, isto é, a majestade de Deus, está aberta e está acessível a todos, indiscriminadamente, com uma condição, que vão a Deus por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Uma teologia disto não é feita em Mateus, mas é feita pelo autor da carta aos Hebreus. Dá para fazer uma relação com os versículos anteriores, destruir este templo... Mas esse não é Mateus, esse é João. Sim, mas dá para fazer uma relação nesse sentido, dessa proximidade diretamente com Jesus? Teologicamente sim, exegeticamente não. Tá. Teologicamente sim. Faz parte do patrimônio cristão de que hoje se vai a Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a única condição para que qualquer ser humano, homem, mulher, de qualquer lugar, chegue a Deus. Então, isto vale inclusive para os não cristãos, hein? É claro que eles não aceitam isto. É evidente que um muçulmano não aceita isto, ou um budista, ou, sei lá, um judeu. Mas não posso pôr em dúvida, não posso aceitar que um cristão ponha isto em dúvida. Jesus Cristo não é mediador dos cristãos ou dos católicos, é de todos os seres humanos. Então, o que eu digo da relação é justamente essa questão do templo. Então, o templo é Jesus Cristo. Atualmente, sim. Bem, existem diversas teologias do templo de Deus no Novo Testamento. O templo é Jesus Cristo, o templo é a comunidade cristã, segundo a teologia, o templo é cada um de nós,
uma terceira teologia. Existem 3 teologias do novo templo de Deus. De qualquer maneira, são sempre pedras vivas, não mais pedras mortas. Uma coisa interessante, o cristianismo conviveu por 3 séculos sem templo nenhum, sem basílica nenhuma, sem edifício nenhum. O que significa que não é da essência do cristianismo igreja. Claro que nós precisamos de igreja como locais de culto, de celebração, senão onde iríamos fazer? Na minha casa, cabem 15 pessoas. Na sua, cabem quantas? Pois é. Então, nós precisamos, mas não faz isto parte da essência do cristianismo. Como, por exemplo, para os judeus, não é? O local mais sagrado é o que restou do templo de Jerusalém, é o Muro das Lamentações. Nós não temos isto. Não temos um mandamento a irmos a Meca, ou a irmos a Roma, ou a irmos a Jerusalém uma vez na vida. Não temos este mandamento. Muito bom. Podemos prosseguir? Pode. Então, nisso, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. A terra tremeu, terremoto. As rochas se fenderam. Esses aqui são 4 elementos que só tem Mateus. O véu tem Marcos também, mas a terra tremeu, um terremoto. As rochas que se fenderam. Segundo elemento. Terceiro. Abriram-se os túmulos. Abriram-se os túmulos. E muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E apareceram a muitos depois da Páscoa, não é? E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. E é esta quaterna mateana, terremoto, rochas fendidas, sepulcros abertos e judeus mortos, ou israelitas mortos, que ressuscitam e aparecem, que eu gostaria de explicar. É claro, isto aqui é uma linguagem apocalíptica, não é para ser tomado ao pé da letra, de jeito nenhum. Mas que é uma linguagem apocalíptica? É uma linguagem altamente dramatizada, onde são buscados elementos que existem na natureza. Com que intuito, com que finalidade? Arrancar a morte de Jesus da sua banalidade, da sua cotidianidade, e os leitores entenderem que a partir daquela morte, teologicamente falando, a situação da humanidade agora é outra diante de Deus. Muitos morreram antes de Jesus e houve até quem morresse por causa nobre, como por exemplo Sócrates. Mas ninguém mudou as relações entre Deus e a humanidade, a não ser essa morte de Jesus. Claro que quem estava lá não percebeu nada além da morte de um condenado, mas teologicamente era imperioso arrancar essa morte da sua narração banal e cotidiana. E isto foi feito através desses elementos apocalípticos que a linguagem, o linguajar apocalíptico, descreve como sendo o final da história, trazido para a morte de Jesus. E assim ela pode ser, é um estratagema para ela ser repensada como a morte mais importante que houve na humanidade. Desde antes de Cristo até depois de Cristo. Para nós que temos fé, não existiu outra morte que tenha modificado substancialmente as relações do onipotente com os seres humanos, a não ser esta morte de Jesus. Aí está a explicação desta quaterna que só Mateus tem. Agora, o terremoto vai novamente ser repetido por ocasião da ressurreição de Jesus nesse evangelho. Eu tenho a impressão que nós vamos ter que fazer um intervalo agora. Acho que é bom não progredir. Vamos, e voltamos já. Pode ler então, quem for. Página de 54.
54. E saindo não, Centurião. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram: de fato, este era filho de Deus. Esta é uma confissão cristã que Marcos e Mateus antecipam na boca de um pagão. O centurião, também aqui se deve entender mais teologicamente. Um pagão nos antecipa no ato de fé que é nosso. Ele era o filho de Deus, é uma confissão de fé cristã, certo? Estavam ali muitas mulheres olhando de longe. Haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia a servi-lo. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Continue. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Este José de Arimateia é uma figura curiosa. Ele não apareceu em lugar nenhum. É a primeira vez que aparece Arimateia. Nós não sabemos, os exegetas não sabem nem mesmo onde ficava Arimateia. Seria um nome de aldeia? Seria uma aldeia chamada Arimateia? Ou seria um nome gentílico? Seria um patronímico? Seria O que seria essa Arimateia? Nós não sabemos até hoje. É um desconhecido, só aparece nos 4 evangelhos no momento da sepultura de Jesus. Isto para nós é importante. Certamente não foi inventado. Certamente foi uma pessoa histórica. Porque se tivessem que inventar, se tivesse sido inventado, teriam inventado um nome mais conhecido. Nós não sabemos quem era, nós não sabemos se era discípulo de Jesus, nós não sabemos se foi simpatizante de Jesus, nós não sabemos se converteu à fé cristã mais tarde, nós não sabemos se era conhecido da comunidade, absolutamente nada. Há quem afirme que esse José de Arimateia agiu não tanto por simpatia para com Jesus, quanto movido por escrúpulos em se ter que celebrar a Páscoa naquele ano em Jerusalém com aqueles cadáveres e o cadáver de Jesus pregado na cruz. Isso seria um insulto, isso seria uma humilhação para os judeus. O enterro de Jesus, como vamos ver, foi um enterro rápido. É possível que José tenha sido movido muito mais pelo desejo de acabar imediatamente com aquela cena macabra do que uma simpatia, um amor, uma delicadeza para com Jesus. O qual também se tornara discípulo de Jesus. Aí Mateus afirma que sim, mas... Se tornara, né? Historicamente, nós não sabemos o que Mateus quis dizer com isto. Tá. De qualquer maneira, é desconhecido. E isto depõe a favor da historicidade. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José... Deveria ser um judeu notável para ir diretamente a Pilatos. E correr um certo risco também, pedir o cadáver de um condenado. Quem seria? O que queria? O que pretendia? José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo, que lhe talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. E aí termina em Mateus o relato da paixão com a sepultura de Jesus. Agora, contrariamente a Marcos e a Lucas, que encerram definitivamente aí, Mateus tem um episódio, e somente ele tem, do dia seguinte. É um conto popular.
Podemos? Pode, mas é bom que se saiba, é um conto popular. 62. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse, quando ainda vivo: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide. Tendes uma guarda é uma expressão tanto ambígua. Eu dou uma guarda, tendes a vosso favor uma guarda, ou arranjai-vos. As duas possibilidades são igualmente previsíveis. Ide, guardai o sepulcro como entendeis. E saindo, eles puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando guarda. Bem, claro, se nem os discípulos criam em ressurreição e abandonaram, fugiram, estes aí não iriam crer em ressurreição. Isto aqui é um conto popular, que também não é para ser tomado ao pé da letra, mas um conto popular que tem um epílogo no relato mateano da ressurreição. Tem um pequeno epílogo, esse conto popular. Ele todo está no texto para explicar o epílogo que Mateus vai falar já. Bem, mas agora entramos no último capítulo de Mateus, que é a ressurreição, não é? Mas a colocação deles aqui tem lógica também, né? Não, nenhuma. De forma nenhuma. Ele falava que ia ressuscitar. Não, mas ele não. Imagina se esses fariseus aí acreditariam que Jesus iria ressuscitar depois de 3 dias. Mas nem os discípulos não acreditaram nisso. Eles acreditavam que os discípulos iriam roubar. Não. Iriam roubar a troco do quê? Para fazer o quê? Fugiram amedrontados para roubar para depois inventar uma história de ressurreição? Com que finalidade isso? Nem eles acreditavam em ressurreição. Nem eles acreditavam. Ninguém acreditava em ressurreição. Quer dizer, acreditavam numa ressurreição final da humanidade, da história, no final dos tempos, mas não na ressurreição imediata ali de um cadáver pendurado da cruz. Isso ninguém, absolutamente ninguém. Agora, se não tivesse havido a ressurreição de Jesus, não teria havido o cristianismo. A ressurreição não é, e aqui eu preciso ser bem claro e lógico, a ressurreição não é um fato histórico. Por quê? Não foi comprovado. Por quê? Por que não é um fato histórico a ressurreição? Lá não tem o corpo. Nem pode ser, porque a ressurreição de Jesus não se deu mais neste mundo. E nós entendemos por história aquilo que se verifica neste mundo e pode ser controlado com o instrumental científico. Isto é história. Mas Jesus não ressuscitou neste mundo e Jesus não ressuscitou de volta para este mundo. E por isso mesmo a ressurreição de Jesus não é histórica. Se quiser, ela será meta-histórica. Ela é real, mas ela não é histórica. Histórica foi a ressurreição da filha de Jairo. A filha de Jairo, aliás, não foi nem ressurreição, foi um ressuscitamento. Aqui se volta a uma vida deste mundo controlável por todos e se deve morrer novamente, porque deste mundo só se sai pela morte. Lázaro e o filho da viúva de Naim, são as 3. Mas Jesus não ressuscitou para este mundo, não foi uma volta, não foi uma revivescência de um cadáver. E isto ajuda muito quem tem dificuldade a crer na ressurreição. Jesus não ressuscitou para trás, Jesus ressuscitou para frente. Jesus ressuscitou para a escatologia. Deus realizou um ato escatológico com Jesus. O colocou da cruz no ponto ômega da história, onde nenhum de nós chegou ainda.
Isto é ressurreição, mas isto aqui não é mais controlado pela história. Isto aqui não pode mais ser verificado pela história. Isto aqui não pode, não tem como comprovar historicamente nada disto. Aqui só vale o testemunho apostólico e a fé pascal no testemunho apostólico. Ou seja, em Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas não um ato controlável pela história. Não um ato empírico e, por isso mesmo, não um ato histórico. Real, meta-histórico, se quiser. Certo? Certo. Bem, então, isto aqui ajuda muito a entender a ressurreição sem cair em aspectos grossolanos, não é? Como é que um cadáver que passou pela putrefação, pela decomposição, como é que vai ressuscitar? E se você foi inteiramente queimado, como é que você vai ressuscitar? E se um animal te devorou, como é que, se você se transformou em carne do animal, como é que você vai ressuscitar? Bom, essas coisas todas devem desaparecer, entende? Porque não se trata de explicar a ressurreição dessa maneira. Seria um modo grossolano e modesto e baixo. Não é? A ressurreição é sempre algo escatológico, que não tem mais a ver com este mundo em que nós vivemos. Aí é o mundo de Deus. Paulo vai falar num corpo espiritual, o que é uma espécie de contradição. Se é espírito, como pode ser corpo? Se é corpo, como pode ser espiritual? Paulo chega aqui ao limite da linguagem. É que nós não temos um linguajar apropriado para exprimir o que olho não viu, ouvido não viu e não faz parte da história mais. Muito bem. Não é? Temos tempo aí? Temos um tempinho. Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. Bom, eu gostaria de falar a respeito do Santo Sepulcro. Está lá até hoje. Quem quiser, vai a Jerusalém e visita o Santo Sepulcro. Eu estive lá diversas vezes, conduzo peregrinos. Agora, de todos os locais por onde Jesus passou, o único local absolutamente certo, do ponto de vista histórico, é a Basílica do Santo Sepulcro. Ali esteve o Calvário e ali esteve o sepulcro de Jesus. Quer dizer, não quero dizer que o atual monumento, a atual lápide seja aquela. Claro que não. Foi destruído isto não sei quantas vezes. Inclusive no início do segundo milênio por um califa louco, maluco. Agora, o local realmente foi ali. Historicamente, o Calvário e o Santo Sepulcro são os únicos locais históricos e que podem ter a exatidão da ciência histórica. O nosso programa está encerrado. Vamos terminar por aqui. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom final de semana, até a próxima sexta. E não se esqueçam que ele pode ser revisto sempre no site e no YouTube da Rede Vida de Televisão.